A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Resposta Divinas. Hoje eu vou dar um testemunho, vou ser breve, bem sucinto, o vídeo não ficar muito grande. Eu gostaria de falar um pouquinho da minha vida, testemunho. Muitas pessoas que me conhecem há muito tempo já me disseram, escreve um livro, pediu para escrever um livro, né, sobre a minha vida, porque eles acharam talvez minha vida muito interessante, né? O testemunho, as lutas que eu passei, e até aqui Deus tem me abençoado. Então, irmãos e meus amigos, gostaria de passar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Olha só, eu nasci em 1968, num lugarejo chamado Rio Preto, pertencente à cidade de Campos dos Goytacazes, aqui no estado do Rio de Janeiro. E assim eu nasci ali, nasceu também meus irmãos, Marili, e também nasceu Agnaldo, e nasceu Prauto, tá? E o nome do meu pai também chamava Prauto, e minha mãe chamava Erli. E eu, estando com 12 anos, com 2 anos de idade, meu pai saiu para trabalhar, de acordo com os vizinhos me contaram. Meu pai saiu para trabalhar, quando meu pai chegou na hora do almoço, foi procurar, né, chegou em casa, não encontrou ninguém. Aí a notícia veio, lugarzinho pequenininho, notícia corre rápido, vocês sabem como é que é. Chegou a notícia dizendo, seu Prauto, a sua mulher foi embora e levou as crianças todas. Olha só que situação, pai chegou para almoçar, não encontrou ninguém em casa, a mulher, minha mãe, ele tinha ido embora, tá? Aí a justiça, irmãos, deu a custódia para meu pai. Meu pai deveria ficar comigo, meus irmãos, 4 irmãos. Olha, eu tinha, o mais novo tinha 8 meses, né, 8 meses, eu tinha 2 anos, o outro irmão, Prauto, tinha 3 anos, e minha irmã mais velha tinha 5 anos. Aí devolveu essas 4 crianças, meu pai. O que meu pai iria fazer, tendo que trabalhar, olha só que situação, tendo que trabalhar e cuidar das crianças, tudo pequeno, tá? O mais novo tinha 8 meses, eu tinha 2 anos, a mais velha tinha 5 anos. O pai pegou aquelas crianças, pegou a gente, levou para Santa Cruz, também um lugarejo aqui na cidade de Campos dos Goytacazes. Levou as crianças e ali foi recebido, né, pela a sua mãe, que é a minha avó Leonor, né? E ali também estava a minha tia Valentina e minha prima Maria Helena. E eles tomaram conta da gente, cuidaram, né, como se filho fosse. Mas pai, ele não abandonou a gente. Pai, ele todos os sábados trazia saco de compra. Eu não esqueço até hoje. Todo dia ele vinha, eu lembro até do radinho, que ele vinha com aquele radinho tocando, radiando o jogo. E todas as vezes, quando eu estava em casa no dia de sábado à tarde, eu ouvia aquele jogo de futebol em um rádio, eu corria lá para frente, porque eu sabia que era pai que estava chegando. E assim fomos criados, irmãos. Meus queridos irmãos, a minha infância, eu era uma pessoa muito bagunceira, muita saúde. Dizendo a alguém por aí que eu era muito inteligente. Eu não acho isso não. Mas disseram que eu era muito inteligente, eu era muito bagunceira, que fazia coisa normal de criança. Mas com 14 anos, meus amados irmãos, eu me converti. Aceitei Jesus como meu Salvador em Santa Cruz. Em 1982, aceitei Jesus. Olha, mas quando eu aceitei Jesus, a minha vida mudou radicalmente, né? Eu levei a sério mesmo aquela decisão que eu tomei. Com 14 anos, quando aceitei Jesus, comecei a usar terno, né? Usar terno, 14 anos, comecei a pregar na igreja, ainda jovem, muito adolescente ainda, comecei a pregar o evangelho. E, meus amados irmãos, eu me dedicava demais à obra de Deus. Só para vocês terem noção, vocês vão observar o seguinte: quando eu me converti, voltei lá para Rio Preto, eu e minha irmã, para morar com meu pai. E lá na igreja batista de Rio Preto, meus amados, eu andava muito, irmão, para fazer culto, andava muito a pé.
eu gostaria até de passar para vocês, é o seguinte, olha só, o pastor da igreja, uma certa vez, marcou o culto lá para Imbé, aleluia, um lugar muito longe, quem mora aqui sabe onde é, e marcou um culto para aleluia, e o pastor disse para mim, o irmão Hélio, vai na aleluia, desmarca o culto, porque marcamos um outro culto, né? Para um outro extremo, aleluia, Imbé era para lá. Marcaram um outro culto, um lugar chamado Muzungun, divisa com São Fidélis. E o pastor mandou, vai lá de marca o culto, volta, que nós iremos para Muzungun fazer o culto. O culto que está marcado, irmãos, eu andei 3 horas de viagem, 3 horas até mais um pouquinho, a pé, indo para aleluia, para avisar a irmã que não iria ter culto mais na casa dela, naquele sábado. Eu gastei 3 horas para ir, gastei 3 horas, irmão, para voltar a pé, irmãos. Às vezes tem pessoa que mora perto da igreja e não vai na igreja, pode pegar um ônibus rapidinho, tá na casa de Deus, meus amados. Eu era novo, eu era jovem, eu andei 3 horas para ir na aleluia, 3 horas para voltar. Quando eu cheguei em Rio Preto, ali na minha localidade, os irmãos estavam me esperando para mim ir para o Muzungun, que era mais 3 horas de viagem a pé. E aí cheguei, já fui para o Muzungun, fizemos o culto e retornei. 3 horas para ir, 3 horas para voltar, 3 horas para o Muzungun e 3 horas para voltar. Irmãos, tudo isso eu fazia a pé. E eu fazia com prazer, irmãos. Eu fazia com alegria, eu tinha a maior alegria de fazer a obra do Senhor, irmãos. E um dia, eu não esqueço até hoje, aconteceu 2 vezes isso. Eu estava aqui na cidade de Campos e em Santa Cruz, né? Eu estava em Santa Cruz ali trabalhando na usina de açúcar. E um dia o pastor falou, o pastor morava na cidade. O pastor falou, irmão Hélio, vai sábado em culto à noite na igreja, eu não vou poder ir, você vai e prega no meu lugar. Irmãos, mas naquele dia aconteceu a greve de ônibus, tinha muita greve de ônibus, e estava em greve o ônibus, e eu falei, gente, meu compromisso é pregar, o pastor mandou, eu tenho que pregar, eu tenho que chegar até Rio Preto, né, onde eu estava morando, eu estava trabalhando em Santa Cruz, e eu tinha que chegar até Rio Preto, porque eu tinha que pregar no culto. Irmãos, de Santa Cruz para Rio Preto é em torno de 35 quilômetros. Irmãos, olha, eu peguei, mudei a roupa, preparei, fui, eu andei, irmãos, abaixo de 29 quilômetros para chegar até Rio Preto, a pé, não foi uma vez só. Quem me conhece na região sabe dessa história e sabe o que eu fiz. Muita gente até me chamava de doido, né? Tem um irmão aqui na minha igreja que ele não tinha se convertido ainda, mas ele via o que eu fazia e ele veio e falou assim, o doido lá, né? Porque ele não tinha convertido, hoje ele é uma bênção, tá comigo na igreja. Mas ele disse para mim, eu nem me lembro desse detalhe, ele falou que eu botava um terno, era gravado, saía andando e ia para Rio Preto. Isso de fato aconteceu, não está lembrando do terno, mas ele lembrou. Irmãos, andei 29 quilômetros para chegar em Rio Preto. Quando eu chego perto de Rio Preto, faltando 6 quilômetros, alguém me ofereceu carona. Eu falei, não quero carona não, estou pertinho, só falta 6 quilômetros. Eu já vim lá de Santa Cruz, e assim por 2 vezes eu fiz essa caminhada para poder estar na igreja, para poder pregar a palavra do Senhor, irmãos. Então, trabalhei muito na obra de Deus, fiz muita coisa, andei muito. Estou resumindo, irmãos, né? Quem olha assim de fora é mentira, mas Deus sabe, irmãos, que é a pura verdade, né? Isso aconteceu comigo, fiz muito isso, andava muito a pé mesmo, e Deus, irmãos, sempre me abençoou. Meus amados irmãos, perseguição. Olha, quando eu me converti novo, as pessoas sempre faziam de tudo, né? Me perseguiam para poder, sei lá, o diabo usava aquelas pessoas. E eu, dentro dessas perseguições, por causa de ter me tornado cristão,
eles ficavam brincando, contando piada imoral de mulheres, aquela coisa mexia comigo. Um certo dia eu estava trabalhando já aqui na cidade de Campos, numa oficina, eu era mecânico, estava trabalhando, irmãos, eles apanharam a minha marmita de comida, comeram a comida todinha da minha marmita, pegaram um preservativo, sopraram, botaram dentro da marmita, apertaram e botou lá onde eu guardava a minha marmita de comida. Quando deu a hora do almoço, todo mundo sentou assim, beirando assim um paredão com a sua marmita de comida, e eu fui pegar a minha marmita, senti um negócio meio leve. Quando eu abri a marmita, saiu aquele negócio lá de dentro, uma bola lá de dentro, né? Aí eu peguei e fiquei quietinho, falei, é o diabo que está se levantando para me destruir, né? Para tirar eu da graça, né? Para poder eu perder a bênção. Mas não vou perder a bênção, não. Vou fazer que nem Jacó fez. Jacó, como eu não vou perder, né? Como Esaú fez, eu não vou perder a bênção, sair da graça por causa de uma comida, por causa de um prato de lentilha, no caso de Jacó e Esaú. Aí estava todo mundo quietinho lá, eu cheguei e fiz, sabe o quê? Sentei perto dele, fiquei sentadinho. Aí a turma disseram, irmão, você não vai comer não, irmão? Eu falei, não, minha comida tá boa não. Não falei nada para eles, que estava vazio não. E eles falaram assim, come, irmão. Eu nem sabia o que eles tinham feito. Mas eu fiquei quietinho. Daqui a pouco das 6 horas eu vou embora para casa. Não vou brigar com ninguém não. Irmãos, bateu um temor neles. Eles começaram a ficar com pena de mim, porque eu sabia da situação. Eles começaram a ficar com pena de mim, irmãos. Eles pegaram um prato emprestado, né? Todo mundo começou a fazer uma vaquinha, botar um pouquinho de comida no prato. Aí eles pegaram um prato, todo mundo começou contribuindo. Cada um tirava um pouquinho da sua comida e colocava no prato. Eu quero dizer para os irmãos que naquele dia foi o melhor prato de comida que eu comi, porque eu tinha levado arroz, feijão, mortadela, um negocinho assim. Mas quando eles começaram a botar comida diferente, tinha mais de 10 pedaços de carne diferente ali. Foi o maior banquete. Deus me honrou, porque eu falei, eu não vou, né? Por causa de comida, eu não vou me escandalizar, não vou, eu sei que é o diabo mesmo, fico na minha. Naquele dia eu comi muito bem, porque eu fui fiel ao Senhor, eu permaneci ali na presença do Senhor, não deixei, né, que aquela situação viesse me contaminar e não sair da graça, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, Rio Preto, eu estando ali já, jovem, fazendo a obra de Deus, irmãos, dificuldade. Nós passamos um momento muito difícil, irmãos, ali em Rio Preto. A usina onde meu pai trabalhava faliu, né? E dali nós tirávamos o sustento. Eu tive que cortar cana no período, meus queridos irmãos, né? Que a usina faliu, pai operou, pai fez uma cirurgia de úlcera que sulfurou. E eu tive que cortar cana. As pessoas, fazendeiros, prevaleciam, porque não tinha serviço na área. Eles pagavam meio salário mínimo, eu comprava garrafa de óleo, né? Mandava botar uma quantidade ali, mas não dava para fazer como, a gente passar muita necessidade. E eu levava, irmãos, arroz, né? À noite, quando eu chegava do trabalho, eu tinha que pescar no rio, aqueles mandis que as pessoas não comem. Eu fritava aqueles mandis, botava com arroz, né? Não tinha feijão, não tinha mais nada, levava para trabalhar na lavoura, no corte de cana, roçada, abrindo brejo. E eu levava aquela marmita de comida, com arroz e um peixinho lá, uma coisinha assim, levava. Quando chegava lá na hora do almoço, eu sei o que eu fazia, eu corria para dentro do canavial com vergonha da turma ver o que eu estava comendo. Quando eu entrava dentro do canavial para comer escondido, para ninguém ver o que eu estava comendo, que eu estava com vergonha, chegava lá dentro, tinha uma porção de gente dentro do canavial chupando cana, porque não tinha o que comer, irmão, né? E muitas vezes eu tinha que repartir aquela comida minha com aqueles que estavam lá chupando cana, lá no canavial. E assim, irmão, eu passei muita dificuldade. Eu confesso para vocês que uma vez eu falei lá na roça, mas até brincadeira. Eu falei assim, o dia que eu chegar na cidade, o dia que eu tiver dinheiro,
O dia que eu estiver trabalhando, eu falei, eu vou comprar uma galinha inteira, vou comer, comprar um queijo inteiro, porque a necessidade é tão grande, irmãos, que quando eu pensei, quando eu for para a cidade, eu vou comer tudo que eu tenho direito. O dia que Deus abençoar, abrir porta para mim, irmãos, mas com toda a dificuldade, irmãos, eu não perdia aquela unção, eu nunca questionava nada com Deus, eu não reclamava com Deus. Um certo dia chegou um pastor para pregar na igreja, nós estávamos evangelizando, e ele vendo a situação da comunidade, ele disse, aí, irmão Ed, como é que você está? Está bem? Está alimentado? Falei, graças a Deus estou bem, há 2 dias que eu não como nada, mas eu estou bem, estou alegre com Jesus. E eu vi que aquele pastor descia uma fileta de lágrimas, ele estava chorando, porque eu contei que há 2 dias não tinha comido nada, mas estava feliz com Jesus, né? Então, meus amados irmãos, aí naquela luta toda, eu no corte de cana, fazendo a obra de Deus, aquela coisa toda, né? Irmãos, eu comecei a ficar tonto. Eu estava doente, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, não. Eu ia cortar a cana, as mulheres passavam à minha frente no corte de cana, e eu, mó tonteira lá no corte de cana, com aquele facãozinho. Irmão, não tinha jeito para cortar cana, não. Tinha jeito, não. Eu não tinha jeito para corte de cana, não. Mas eu tinha que cortar cana, vou ficar soltando pipa. Eu vou fazer o quê? Só tem corte de cana, eu tenho que cortar a cana. Aí eu tinha, irmão, essa doença, que eu comecei a cortar a cana, eu comecei a ficar tonto, aquela coisa. Aí, irmão, quando chegou um dia, eu fui na casa de uma certa irmã chamada Maria José Ferreira. Ela já partiu para a glória um bom tempo. E ela disse para mim, eu sei qual é a sua doença. Eu falei, a senhora sabe, irmã Maria José Ferreira, qual é a minha doença? Qual é a minha doença? Espera um pouquinho. Foi lá dentro, irmão, preparou um prato de comida, ó, bonitão assim, ó, um prato de comida, me deu o prato de comida, eu comi, deu uma suadeira, meus queridos. Olha, a irmã descobriu a minha doença, nunca mais eu fiquei tonto, porque descobri que o negócio era fraqueza, era falta de comida. E eu lembro também que um certo dia, meus queridos irmãos, eu cheguei na casa dela, não tinha o que comer também não, cheguei na casa dela, ela falou assim, irmão Ed, vamos almoçar? Falei, não quero, com fome, com vergonha de falar para ela que eu não tinha comido nada. Ela falou assim, vamos almoçar? Eu falei, não quero não, mas doido para comer. Aí isso é que ela fez, irmãos, ela deu da sabedoria, aquela irmã, ela, tudo bem, não quer comer, o problema é seu. Foi lá, preparou uma marmita de comida e trouxe para mim, falou, irmão Ed, se você não quiser comer, tudo bem, mas leva para casa, a hora que você quiser, você come. Olha, eu peguei aquela marmita, corri para casa, cheguei lá e falei, pai, olha só que a irmã Maria me deu um prato, uma marmita de comida, pai, vamos dividir, eu vou tirar um pouquinho para o senhor, um pouquinho para minha irmã que estava morando com a gente, e um pouco o senhor come. Aí eu tirei uma porção para minha irmã daquela comida. Aí ele falou assim, meu pai falou assim, come, Ed, come, se sobrar você me dá. Eu peguei, comi umas 3 ou 4 colheres de comida, misturei a comida, para dizer que eu tinha comido bastante. Aí falei, pai, ó, tô cheio, pai, tô cheio, pode comer o resto aí, porque já tô cheio. Pai comeu, meus amados irmãos. Então nós passamos, irmãos, uma luta muito grande, tá? Muito grande, necessidade era muito grande, até que um dia, meus amados irmãos, ficamos ricos. Ficamos ricos. Rico por quê? Porque pai aposentou e passou a receber um salário mínimo. Aquele salário mínimo era uma riqueza, irmãos. Era muito dinheiro pra gente, um salário mínimo. Eu sabia que não ia faltar mais comida. Aí pai, quando recebeu, me deu um dinheiro recebeu um dinheiro, uns retroativos, me deu, falou, compra uma bicicleta, compra uma coisa para você. Eu fui na cidade, comprei, sabe o que, irmão, com aquele que ele me deu? Comprei travesseiro, roupa de cama, tudo que a gente precisava, eu comprei, ao invés de comprar alguma coisa para mim, eu comprei para todo mundo, comprei roupa de cama. E assim, irmãos, as coisas começaram a normalizar, e, irmãos, eu, falando agora sobre namoro, noivado, casamento, eu gostaria de dizer para você que eu fiquei noivo de uma menina, uma jovem, e eu cortava a cana, né, naquela luta toda. Quando faltava um mês para a gente se casar, tinha comprado o móvel todo da casa. O móvel todo lá na roça era o quê? Não era geladeira, não. Era cama, guarda-roupa, uma mesa com cadeira, fogão e um armáriozinho. É o móvel completo. Naquela época era assim. Comprei.
quando faltava poucos dias para a gente se casar, um mês, a menina cismou, não queria casar mais, queria vir para a cidade, ela queria ser professora e ela achou que eu não daria futuro para ela, porque eu cortava a cana, eu vou fazer o quê? Não tem outra coisa. Então, irmão, ela me largou, foi a primeira namorada, chorei muito, e ela me largou, e ela falou que ia estudar e iria ser professora, irmãos. Mas a vida mudou, o mundo dá uma porção de volta, né? Uma porção de volta. E as coisas mudaram. Eu voltei para Santa Cruz, trabalhei na usina açucareira, depois vim para a cidade, comecei a estudar e trabalhar, e a coisa foi, até que um dia, irmãos, eu estava na 4ª série do ensino fundamental, né? Quando eu fui para Rio Preto, quando eu saí de Rio Preto e vim para a cidade. Aí Deus começou a me abençoar. O que aconteceu? Irmãos, olha só, terminei o ensino fundamental, terminei o ensino médio, fiz formação para professor, né? Depois fiz bacharel em teologia pela Faculdade Batista Fluminense. Depois, irmãos, eu fiz bacharel em direito, né, pela faculdade aqui de Campos. Na época era uma faculdade muito famosa, só estudava gente rica praticamente ali. E aí fiz bacharel em direito, irmãos. Dali passei na prova da OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Aí Deus começou a me abençoar, começou a aparecer cliente, começou Deus a abençoar, a abrir porta. Eu comecei a trabalhar na prefeitura como professor, só saí porque comecei a atuar como advogado. E um certo dia, eu vou dizer isso para vocês, irmãos, olha só, não é para me exaltar não, tá? Não é para me tô jogando na cara de ninguém. Eu estou apenas dando esse testemunho, que eu vou falar, o que eu vou falar agora. Não é para humilhar ninguém, essa jovem que separou, que não quis casar comigo, que na visão dela eu não ia chegar a lugar nenhum, cortador de cana. Mas um certo dia, depois que eu passei na OAB, depois que eu comprei, Deus abençoou, comprei um carro financiado, 0 quilômetro, e eu estava vindo do fórum de terno e gravata. Quando eu estou andando na rua, quem que eu vi lá andando a pé, lá no meio da rua, lá no encostamento? Eu vi a moça que terminou comigo. Aí eu parei o carro lá na frente, eu já estava de terno e gravata, carro 0, parei lá na frente um pouquinho, voltei, cumprimentei ela, tirei o meu cartão de advogado, né, aquele cartãozinho de visita, e falei: fulana, prazer, eu sou Ed. Aí conversamos ali, falei assim, ó, eu sou professor da rede municipal, sou advogado também. Dei o cartãozinho ela e falei: ó, se depender de alguma coisa é só ligar para mim, irmãos, né? Falei com ela, é só ligar para mim. Eu já era advogado, né? E eu fiz isso, irmão, não é para jogar na cara dela, mas para demonstrar, irmãos, para ela ver que aquela pessoa que aparentemente não ia chegar a lugar nenhum. Depois eu já me tornei professor, advogado, hoje eu sou pós-graduado em penal e processo penal. Minha caminhada não parou porque eu estudo direto para concurso público. Mas, irmãos, Deus, Ele me exaltou. Conheci uma linda mulher chamada Ana Cristina, sou casado hoje, bem casado. Tenho um filho de 3 anos chamado João, tenho outro filho de 14 anos chamado Pedro Lucas e tenho outro filho chamado Wellington Washington, que tem 16 anos. Meus amados irmãos, eu gostaria de passar esse testemunho para vocês dizendo, ó, Deus, Ele honra aquele que honra a Deus, né? Deus nos exalta, irmão. Muitas vezes tem pessoas, meus amados irmãos, que tem tudo para dar certo, não dá. E aqueles que têm tudo para dar errado, como o meu caso, né? Tem tudo para dar errado e dá certo, irmãos. É a presença de Deus. E a Bíblia diz, então verás a diferença daquele que serve para aqueles que não servem. E hoje, quando eu chego lá no lugarejo, ainda tem muitas pessoas ainda cortando cana. Meus amados, todo serviço é nobre, né? Todo serviço é nobre. Mas Deus tinha algo para mim além do corte de cana. E hoje estou aqui passando esse testemunho para vocês, dizendo que não importa a situação, às vezes pode ter algum jovem desanimado aí, ó, que não quer estudar mais, desistiu da vida. Irmãos, meus amigos, nada é fácil nesta vida. Tudo é com luta.
Quando as coisas vêm com luta, com dificuldade, a gente não abre mão, porque a gente sabe o preço que custou. Tudo que é dado assim, ó, vem de bandeja, não custa nada, né? Você não tem nenhum sacrifício, a probabilidade de você abrir mão da sua vitória é muito grande. Mas quando você conquista na luta ali, ó, no suor, então você acaba valorizando aquilo que você conquistou. Então tá aí, gente, o meu testemunho. Que Deus te abençoe. Continue firme no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão precisando. Compartilhe esse vídeo e nós estaremos todos os dias aqui com a nossa oração. E que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.